Nessas 2 últimas semanas, tem chegado muita gente nova lá no perfil do Instagram, mas muita gente nova mesmo, aqui no YouTube também. E muita gente fazendo perguntas sobre, básicas mesmo, sobre a alimentação low carb. Então eu resolvi criar aqui essa aula para esclarecer todas essas dúvidas. O objetivo, né, do meu trabalho sempre aqui, qual é? É fazer uma rede cada vez maior de conhecimento para que mais e mais pessoas possam usar a alimentação low carb como ferramenta para mudar de vida, né? Como aconteceu comigo, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, com o Dandan, com centenas de alunas e alunos. Então, sempre o objetivo é transformar essa informação que às vezes é tão, né, complicada, né, nossa aqui que estuda profissão de saúde, tanto termo, tanta fisiologia, tanta coisa, é transformar tudo isso em uma linguagem muito simples, para que todo mundo tenha acesso, possa entender e possa tomar decisões com consciência, com conhecimento e ter uma vida mais saudável. A vida saudável, aqui a gente fala de vida saudável, né, em relação ao low carb, não existe vida saudável sem conhecimento, sem a gente, né, se aprofundar e entender os porquês das coisas, não é isso? Então, para ficar tudo bem claro, eu preparei para vocês uma apresentação do PowerPoint, porque eu acho que quando você vê ali os tópicos, né, fica mais fácil guardar a informação, né? Se você achar, né, necessário, já pega aí seu caderno, sua caneta. Se você é iniciante na low carb, está começando, está tentando entender agora, pega seu caderno e caneta, com certeza que a gente já vai começar, tá bom? A aula de hoje é sobre o guia da alimentação low carb, mas é um guia diferente. Vou abrir aqui e compartilhar com você a minha tela. Bom, o nosso guia completo da alimentação low carb, eu montei para vocês informações que vão, né, ajudar vocês a tomar decisões. O guia completo da alimentação low carb feito por mim, ele é um guia que não é pode e não pode. Você não vai encontrar aqui nessa aula informação de pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Por quê? Porque isso não vai te ajudar a levar a low carb como estilo de vida. Não vai. Se você fica dependente de pode, não pode, listas de permitidos e proibidos, você vai ficar um tempo, só que aí você vai ver um alimento ali, outro aqui, e vai falar, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que é permitido? Será que é proibido? Essas listas, esse pode ou não pode, ele só te cega, ele não esclarece, porque ele não te mostra os porquês. Quando você entende por que a gente faz low carb, como é a low carb, por que uma coisa entra e outras entram menos ou não entram, você toma decisões melhores. E para levar uma vida low carb, né, um estilo de vida low carb, ou seja, se você está atrás dessa alimentação, provavelmente você vai precisar segui-la, né, pela sua vida, assim como é o meu caso, como é o caso da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do Dandan e de muitas alunas. Então, você tem que entender o que você faz, porque se você faz uma alimentação que você não entende e sabe que precisa, não vai durar, né? Isso aí não vai durar, porque se você não entende o que está fazendo, como é que você vai para frente? Se você depender de todo alimento novo que aparecer na sua frente, você tem que perguntar para alguém se pode ou não pode e ficar sem saber por que a resposta é sim ou não, olha, essa vida saudável não está sendo construída com bases fortes. Aqui o nosso guia é para que você entenda e construa uma base forte para que você possa sim levar low carb com estilo de vida, mas com conhecimento, com olhos bem abertos, bem atentos para tudo que aparecer na sua frente, que você já vai começar a tomar decisões, não vai ficar presa naquelas listas horrorosas de proibidos e permitidos e vai ter mais liberdade, mais autonomia e mais segurança para fazer essas escolhas. Quem sou eu na fila do pão, né? Já escutaram essa expressão? Mas quem que é você na fila do pão para estar falando isso aqui com a gente? Deixa eu te contar quem sou eu na fila do pão, deixando bem claro que esse pão é pão low carb. Essa padaria aí dessa fila é padaria low carb. Bom, meu nome é Patrícia Góes,
eu sou formada em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, trabalhei por mais de 10 anos como fisioterapeuta, trabalhei muito tempo voltado para a reabilitação de pacientes geriátricos e muitos deles diabéticos tipo 2. Trabalhei muitos anos com fisioterapia, né? Mais de 10 anos. Em 2016, quando eu já morava lá em Santiago do Chile, eu abandonei a fisioterapia. Não abandonei, porque a gente é o que a gente é, a minha formação é essa, todo o meu conhecimento vem junto comigo. Mas eu desisti de continuar trabalhando como fisioterapeuta para me dedicar ao que eu faço hoje. Então, desde 2016, já são 6 anos, né? Não, 6 anos, 6, 12. 6 anos que eu sou professora de culinária low carb. Eu costumo falar que quando eu trabalhava como fisioterapeuta, eu atuei muitos anos trabalhando com pacientes diabéticos, já que eu estava ali na geriatria, né? Eu pegava, né, os pacientes num estado bem avançado do diabetes, ajudei, né, muitos pacientes a se adaptarem por causa de amputações, perda de movimento, perda de sensibilidade, avaliação de sensibilidade, pacientes que ficaram, infelizmente, né, perderam a visão e precisavam aprender a se movimentar dentro, né, da sua própria casa, sem a visão. Então, o fisioterapeuta também ajuda nessas adaptações. Eu trabalhei por muitos anos com as consequências tristes do diabetes, né? Então, eu trabalhava nas consequências. Quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar como fisioterapeuta, que eu ia me tornar professora de culinária low carb, não me tornar, eu comecei, foi mais ou menos automático, né? Mas quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar como físio e ia pegar esse avental da professora e seguir em frente, eu decidi que aquela abordagem ali, dentro da minha culinária, dentro da cozinha, ela ia continuar sendo de uma fisioterapeuta, com o olhar do profissional de saúde. Mas agora, né, aqui na cozinha, eu consigo trabalhar a prevenção e a conscientização. É isso que nós mais precisamos em relação ao diabetes. É muito triste tratar as consequências, é muito triste ver as consequências acontecendo de uma doença, né, o diabetes tipo 2, de uma doença que pode ser evitada, de uma doença que pode ser tratada com alimentação. Então, eu falo que eu tirei o meu jaleco de fisioterapeuta e vesti o avental na cozinha para tratar aqui na prevenção e na conscientização para que a gente possa, né, ter um mundo mais saudável. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil ele tem as estatísticas variam um pouco mais de órgão para órgão, mas a gente tem entre 15 e 18 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. 18 milhões é o tamanho da população inteira do Chile. É um país inteiro dentro do Brasil só com diabetes e mais de 90% com diabetes tipo 2. Mais de 90% com diabetes tipo 2. Ou seja, mais de 90% com o tipo de diabetes que tem a influência maior o nosso estilo de vida, ou seja, é o nosso estilo de vida que define se o diabetes tipo 2 vai se manifestar ou não. Então, é muito sério esse assunto. Fora as pessoas que não estão diagnosticadas como diabéticas, fora as milhares de pessoas que estão pré-diabéticas, ou seja, com resistência à insulina iniciando, e que, infelizmente, vão se tornar diabéticas se não tratarem o pré-diabetes. Então, é muito mais gente do que a gente imagina. E eu também fui pré-diabética, né? E foi justamente, né, o excesso de peso, tava bem gordinha lá no Chile quando eu fui para lá, e aí comecei a comer muito, né, nesses meses de ócio, eu dandando. E veio junto, né, do ganho de peso, o pré-diabetes, junto, né, também com o ovário policístico que eu tive também antes da low carb. Então, eu decidi sair, né, da minha profissão de formação, mas a profissional de saúde continua aqui, olhando cada receita com responsabilidade, cada conhecimento que entrego para vocês com a maior responsabilidade possível. Eu sempre, quando vou criar algum conteúdo, alguma aula, alguma receita, eu penso nos pacientes que eu já tive, eu penso na minha mãe, que é diabética tipo 2, eu penso em cada um de nós
que precisa de uma informação clara, objetiva e simples para ter uma vida melhor, né, através da alimentação. Bom, o que é o Guia Low Carb? O que é essa aula de hoje? A ideia dessa aula de hoje é te entregar as informações sobre a Low Carb em uma linguagem muito simples e muito prática. Se você digitar, né, no Google, você vai encontrar muita informação sobre Low Carb, né, muitas, mas tem muita coisa técnica também, tem muita coisa que, né, você precisa de uma bagagem de um profissional de saúde, por exemplo, para interpretar artigos científicos, né, complicados para quem não tem familiaridade. Então, a ideia aqui hoje é o preto no branco, é falar assim, ó, é isso aqui, o caminho é esse aqui, por isso, por isso, por isso, de uma forma simples, para que você possa entender direitinho por onde passa, para você guiar ali, trilhar o seu caminho com segurança, tá? Então, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre o que é low carb, tem alguns conceitos iniciais, né, para você que está começando, vão ser novidades, para você que já está na low carb, já entendeu um pouquinho, talvez vai ficar um pouco repetitivo, mas eu tentei trazer bastante coisa aqui para ficar bem completa a nossa aula. Também vou te mostrar como é na prática, como eu faço low carb na prática, quem se beneficia com a culinária, com a alimentação low carb e quais são também os cuidados que você precisa ter para não fazer da forma errada, tá? Cuidado. Como eu falei para vocês, tem muita informação. Falei para vocês aqui que nós temos, né, 18 milhões de diabéticos no Brasil, né? E isso é um negócio, né, para a indústria farmacêutica, é um negócio para várias indústrias, também é um negócio para uma indústria que a gente vê por aí de fabricação de e-books com receitas low carb, né, que custam baratinho. Então, como eu, né, ver um volume grande de pessoas que precisam, tem muita informação perigosa nessa internet também. Desinformação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente aqui na aula, tá bom? Vou falar primeiro como foi pra mim e vou perguntar pra vocês. Quando eu procurei a low carb, na verdade eu não procurei a low carb, eu achei a low carb. Quando eu estava buscando lá em 2016, final de 2015, 2016, eu estava procurando uma dieta para emagrecer. Eu queria perder 10 quilos porque eu tinha ido para o Chile, morar lá com o Dandan, né, casamos e tudo mais, e eu tinha engordado um monte, uns 12, 13 quilos lá, pela mudança, pelo ócio, por tudo, pelo frio. E o Dandan veio junto comigo, porque eu sempre gostei de cozinhar, então eu cozinhava várias coisas, né, engordar, e a gente engordou muito juntos. E buscando por uma dieta para emagrecer, no Google eu encontrei uma tal de low carb. E eu encontrei alguns artigos do Dr. Souto e também uma entrevista da nutricionista Lara Nesteruk. Isso lá atrás, lá atrás. E aí eu comecei a ler sobre aquilo e falei, gente, como é que eu nunca ouvi falar disso na faculdade, nem, né, no meu meio de faculdade, os colegas que eram nutricionistas, como que eu nunca ouvi falar sobre isso? Isso faz tanto sentido. Então, foi assim que eu comecei a low carb. Eu estava buscando emagrecimento. Mas depois, eu descobri que eu também estava pré-diabética, ovários policísticos. Então, ficou emagrecimento, pré-diabetes e ovários policísticos. Esses foram os meus 3 motivos. Queria que você compartilhasse aqui no chat comigo quais são os seus motivos. Deixa eu ver aqui. Por que você procurou a low carb? Me conta. Ó, diabetes, a Dilma falou. Deixa eu ver vocês mais aqui. Vou dar um tempinho. Emagrecer e diabetes. Ser mais saudável e adaptar uma melhor alimentação para o autismo do filho. Procurei por ser diabética. Não consigo melhorar com nutricionistas. Pois é. Triste, né? Pré-diabética. A Val, a Rita... A Emília, diabética tipo 2, a Val, pré-diabética, a Nilza, perda de peso, Lucineia, perda de peso, meu marido é diabético, tem Simone, pré-diabetes, a Josiane, alergias, diabetes, a Racina, emagrecer, porque ela fez bariátrica, engordou de novo e diabetes, Marileide, obesidade, a Lili, eu pré, minha mãe diabética, então aqui ó, já o pacote completo, hein? Igual a minha mãe. Diabetes tipo 2, preciso emagrecer urgente. Low carb me encontrou, a Paula disse. Meu irmão me apresentou como uma busca pela longevidade. Lindo. Tratamento de câncer de mama. Denise também, o marido diabético, e ela emagrecer. E a Odete Dias
diabética tipo 2. Pois é. Os motivos, né, são diversos, mas sempre a gente tem um denominador comum que tem a ver com obesidade, diabetes, pré-diabetes, alguns casos aqui alergias, autismo, mas grande parte aqui mostra, né, um pedaço da estatística que eu falei para vocês aqui, da quantidade de pessoas diabéticas no nosso país. Como que funciona a low carb? Vamos fazer isso de forma bem simples. Simples, tá? Por que é importante saber e fazer direito a low carb? Como eu falei para você, tem muita informação ruim, tem muita informação boa sobre low carb na internet, mas também tem muita informação ruim, muita mesmo, da gente se preocupar de tudo que está sendo dito nessa internet afora aí, por gente que não sabe de nada, gente que, como eu falei, só quer ganhar dinheiro ali, vendendo uns e-bookzinhos, fala cada coisa. E é muito importante a gente fazer direitinho, porque senão, se você não fizer direito, não entender o que você está fazendo, você não vai ter melhora na glicemia. Você pode ganhar mais peso. Você pode ter vários tipos de, né, mal-estar, males-estares. Não sei, tô por alto não, gente. Você pode sentir várias coisas ruins se você fizer do jeito errado. Porque se você estiver fazendo do jeito errado, você vai estar consumindo coisas que não são legais para a saúde. Então, saber direitinho, ser bem crítico, ter o olho bem aguçado é muito importante aqui. Para colher os frutos, tem que fazer direitinho, gente. Não tem jeito. Então, vamos lá. O que é low carb de forma bem simples? Low vem do inglês baixo, carb vem do inglês carboidratos. Baixo em carboidratos. Paty, mas onde que entra o açúcar, então? Carboidrato é um nome, né, que a gente usa na literatura da saúde para açúcares. Então, carboidratos são açúcares. Só que açúcares em geral, carboidratos, não é só o açúcar branco, aquele açúcar, né, de adoçar, não é só aquilo. Temos vários tipos de açúcares, né? Então, vamos lá, exemplos. Amido é um tipo de carboidrato, é um tipo de açúcar. Então, a farinha de trigo é riquíssima em amido. A farinha de milho é riquíssima em amido do milho. O mel tem muita sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, o mel também é alto em carboidratos. A farinha de arroz, que vem do arroz, o arroz é rico em amido. A farinha de arroz, que é cheia de arroz, de amido. Amido é açúcar, açúcar é carboidrato, então ela é alta em carboidratos. Então, quando a gente fala açúcares, carboidratos, não é só o açúcar de mesa, são todos os tipos de carboidratos, né? Isso é low e isso é carb. E aí, você vai falar o seguinte: tá, Paty, eu entendi que é low carb, mas por que low carb faz o que faz? Eu vou te falar em seguida. Eu vou te falar primeiro sobre quantidade de carboidratos, né? Porque uma das dúvidas mais comuns é, tá, beleza, Paty, eu vou fazer uma alimentação low carb, mas quanto de carboidratos eu vou comer na minha alimentação para que ela fique low carb? Eu vou te dizer duas coisas. Uma, não existe nenhum lugar que vai te falar assim, olha, você só vai ser low carb se você comer X carboidratos por dia. Isso não existe. Segunda coisa, para você ter uma vida low carb leve, gostosa, contar carboidratos não pode fazer parte da sua rotina. Senão você vai enfarar e cansar disso aqui rapidinho. Então, qual é o caminho? Eu vou te dar uma referência aqui do que tem na literatura científica sobre quantidades. Mas o que nos guia no dia a dia para ter uma alimentação baixa em carboidratos naturalmente? São as escolhas que você faz no dia a dia. São as escolhas que você coloca ali no seu prato. As escolhas corretas garantem que você vai ter uma alimentação baixa em carboidratos.
Por exemplo, hoje eu não faço calculando mais quanto de carboidrato que eu como, mas se eu colocar no aplicativo para olhar, eu geralmente não vou passar de 50 gramas por dia, porque já é natural para mim fazer essas escolhas, tá? Aí você pensa assim, nossa, mas 50 gramas não é muito? Sabe qual é a média de carboidratos numa alimentação que não é low carb? Por exemplo, se uma pessoa adulta todo dia come um pão no café da manhã, come arroz, feijão, carne, salada, na hora do almoço ainda come ali um purê de batata, come no lanche, ele vai ali no sanduíche, né? Compra aquele hamburgão com pão de hambúrguer. Uma alimentação que a gente não regra, né? Que não come localmente, mas que não põe nenhuma regra, não fica nem, né? Não liga, come ultraprocessado e tudo mais. Essas pessoas, né, com essa alimentação, entre aspas, comum, né? Que a gente acha comum, tem ali entre 250 a 300 gramas de açúcares por dia, se não comer assim, fora de hora, se quiser só ali umas 3, 4 refeições no dia. Se você lida já com pessoas que já têm outros vícios alimentares, né, de comer ali biscoito recheado de tarde, comer outras coisas fora do horário, comer sem fome, comer porque tá com vontade de comer, já passa muito desse valor. Então, na literatura, né, quando você busca ali nos artigos científicos, tem estudos que chamam de low carb até 130 gramas de carboidratos. Mas, raramente uma pessoa faz low carb com 130 gramas, né? Geralmente faz com menos. Mas tudo vai depender ali do contexto de cada um. Em média, né, as pessoas chegam ali a 50 gramas por dia, que é bem baixinho em carboidratos, mas você consegue ali ter uma flexibilidade na alimentação. Você que tem diabetes, né, você sempre vai estar ali acompanhando sua alimentação, fazendo uma medição, né, para entender se o seu metabolismo está respondendo e tudo mais. Mas o mais importante não é ficar medindo, não é ficar calculando. O mais importante de tudo isso, gente, é o processo. É a gente aprender a fazer escolhas. Vou dar um exemplo de uma pergunta que eu respondi hoje nos stories do meu Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, depois anota aí para você me seguir. @culinária_low-carb. Você pode colocar na tela para mim, Nandan? Uma seguidora me perguntou o seguinte: Paty, qual tipo de arroz eu, que sou pré-diabética, posso consumir? Aí eu falei para ela o seguinte: olha, arroz, né, se você pegar 100 gramas de arroz, ele vai ter ali... 100 gramas de arroz são 3 colheres de sopa rasas de arroz. Acho que são mais ou menos 30 gramas de açúcares em 100 gramas de arroz. Então é aquela coisinha assim, pequenininha de arroz no prato, né? Aí eu falei assim, olha, como o arroz, ele não tem né, muita vitamina, não tem muito nutriente, ele é praticamente açúcar, né? Ele tem ali um pouco de fibra, um pouco de água e tal, mas ele tem bastante amido concentrado e o volume dele é bem pequenininho no meu prato. Será que então não é melhor eu fazer uma panela de vegetais salteados? Eu pego um pouco de brócolis, um pouco de cenoura, um pouco de abóbora, um pouco de couve-flor, uma cebolinha, faço ali salteado na manteiga, põe uma pimentinha, um salzinho. Olha que delícia esse sabor da manteiga nos vegetais. E aí eu vou preencher metade do meu prato com esses vegetais coloridos, saborosos, porque tem um pouquinho de manteiga, tem um temperinho, no lugar do arroz. Nesse meu prato que eu tirei o arroz e coloquei esses vegetais bem coloridos e saborosos, eu adicionei volume, então vai me saciar mais. Eu adicionei sabor, porque tá gostoso, manteiga com os vegetais é muito gostoso, né? Vegetal salteado na manteiga. E ainda adicionei um montão de nutrientes, né? Tem cores diferentes. Então, são essas escolhas que vão, né, mostrar pra gente, ou melhor, vão garantir que a gente vai ter sim um dia low carb. Se eu sei que o arroz é mais amido, né, que tudo, vou pegar os vegetais mais baixos em amido e vou caprichar neles. São as escolhas, ok? Quanto de carboidrato?
Se você quiser medir para você saber, você coloca no aplicativo e mede. Mas o mais importante no longo prazo, gente, é saber fazer as escolhas. Quando você sabe fazer as escolhas, você não precisa ficar calculando, porque naturalmente você já aprendeu as melhores escolhas e vai ficar ali, bem low carb. Nas farinhas, eu gosto de abrir um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, Paty, tal farinha é low carb, tal farinha é low carb? Pois é. Não existe, né, um livro que fale assim, essas farinhas são low carb, pá. Essas farinhas são low carb, pá. Não existe isso. O que existe é a gente analisar as farinhas e entender se elas entram ou não entram ali dentro do contexto, né? Eu, na minha culinária, eu procuro usar farinhas que tenham um máximo de 25% de carboidratos. Máximo. Mas as que eu gosto mesmo de usar, elas têm 10 ou menos. 10% ou menos. Então, vamos comparar duas para ficar bem prático aqui o exemplo? Se eu pego farinha de amendoim. A farinha de amendoim, ela tem 10% de carboidratos. Então, em cada 100 gramas, eu tenho 10 de carboidratos que provém, né, ali do próprio amendoim. Certo? Ok. É uma farinha bem baixinha em carboidratos. Se eu pego a farinha de arroz, a farinha de arroz ela tem 80% de carboidratos. Então, em cada 100 gramas de farinha de arroz, eu tenho 80 gramas de açúcares, de carboidratos. 80% dessa aqui é açúcar. Eu não vou usar farinha de arroz na culinária low carb, não faz sentido, né? Não faz sentido, é só açúcar. É igual ou pior que usar farinha de trigo, né? Se você pega, vamos pegar aqui uma farinha low carb que tem um pouco mais de carboidrato. Se você pega a farinha de castanha de caju, ela tem 25% de carboidratos. Então, 25 gramas dela são, em cada 100, são carboidratos. Continua sendo uma farinha low carb? Continua. Ela tem mais que o amendoim, mais que as amêndoas, mas ela tem muito menos que as outras, que tem ali 60, 70, 80% de açúcares. Se eu faço um pão com farinha de amendoim e farinha de castanha de caju e faço outro pão com farinha de arroz, qual vai ser o pão que na porção vai ter menos açúcares, menos carboidratos e menos refinados? Os feitos com farinhas mais baixas em carboidratos. Então, quando você escolhe os alimentos do seu dia a dia, as farinhas baixas em carboidratos, você naturalmente vai comer bem pouquinho carboidrato, tá bom? Bem pouquinho açúcar e vai, com isso, controlar melhor a sua glicemia. Por falar em glicemia, né, como que funciona a low carb? Quando nós pensamos, né, no diabético e no pré-diabético, nós temos, né, um corpo que está com, geralmente as pessoas que estão obesas também e com sobrepeso, também já tem um pré-diabetes ali associado. É muito comum que isso aconteça. Geralmente uma coisa não vem sozinha, gente. Olha, é um pacote completo, infelizmente, que vem junto. Vem ali sobrepeso, obesidade, vem uma pressão alta às vezes junto, vem ali um pré-diabetes ou um diabetes, vem também às vezes um fígado gorduroso de brinde. Por quê? Porque todas essas doenças, todas essas condições, elas estão relacionadas ao nosso metabolismo. O que é o metabolismo? O metabolismo é a nossa máquina funcionando para nos gerar energia para viver. Então, esses problemas de saúde estão relacionados é como se fosse um defeito na nossa máquina. A máquina está com problema e não está, né, rodando direito para te dar energia suficiente para você ter saúde, para você ter sua vida. Então, quando as pessoas indicam, né, as nutricionistas indicam a low carb para o emagrecimento, para o diabetes e para o pré-diabetes, a causa é a mesma, né? Por que a gente engorda? A gente engorda porque a gente come mais do que o nosso corpo precisa para viver. Então, a gente come aquele tanto de caloria que não precisa, e esse tanto de caloria vai ser armazenado no nosso corpo, né, em forma de gordura. Qual é o hormônio que é o responsável por construir
né, gordura no nosso corpo? A insulina. A insulina não é do mal, ela é do bem. Ela não constrói só gordura. Ela constrói músculo, ela constrói várias coisas. Por isso que ela é um hormônio, né, que a gente chama de anabolizante, porque constrói. Só que quando você come carboidrato demais, come tudo em excesso, não só carboidrato, come mais do que você precisa, a insulina fica alta o tempo todo. Se ela fica alta o tempo todo e ela é um hormônio que armazena, que constrói, com insulina alta, você tá ali, só guardando as gordurinhas, né? Onde você, daqui a pouco, fala, gente, mas aqui não tinha, apareceu uma. Então, obesidade está relacionada à insulina por isso. E o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes? O que tem a ver com a insulina? O diabetes tipo 2 e o pré-diabetes são a mesma doença, pessoal. A doutora Janaína Endócrino, não sei se vocês conhecem, ela é uma médica de Belo Horizonte, que eu conheço muito, é uma pessoa que eu admiro muito, e ela fala assim, o pré-diabético já é diabético. Em uma palestra dela, eu fui em São Paulo, há uns 3 anos, ela falou essa frase, eu guardei para sempre. O pré-diabético já é diabético. Inclusive, 20% das pessoas que estão pré-diabéticas, que têm resistência à insulina, já tem alguma perda de visão, já podem ter alguma perda renal, já podem ter alguma perda de sensibilidade e ainda não conseguem identificar. Mas já existem perdas quando você é pré-diabético. Então, diabetes e pré-diabetes não são duas doenças diferentes, são só separadas, né, por um número, né, um número. Se você vai no médico, faz um exame, você está com um número X, ele te chama de pré-diabético. Se você está um número acima, chama de diabético tipo 2. É a mesma doença. Se você não trata o pré-diabetes, você vai virar diabético. Não são duas coisas diferentes. Eu vejo muitas pessoas tratando como coisas diferentes. Não são. São a mesmíssima coisa. As duas doenças, têm como base a resistência à insulina. Como que acontece a resistência à insulina? Você acha que você, como diabético tipo 2, seu corpo fabrica ou não insulina? Sim, e muita, muita. Diferente do diabético tipo 1, que não produz insulina, o diabético tipo 2 e o pré-diabético fabricam excesso de insulina. Por que acontece isso? Quando você tem uma alimentação muito rica em carboidrato, muito rica, você vai comer, come um donuts ali, pega um hambúrguer ali, come um arroz todo dia ali, grande porção, um macarrão, um pãozinho ali, outro pãozinho aqui, e só vai estimulando a insulina. Toda hora você está comendo um trem ali que estimula a insulina, estimulando, estimulando, estimulando. Chega uma hora que seu corpo está lotado de insulina, as células, elas revoltam, minha filha, elas ficam revoltadas e fecha a porta. E fala, aqui não entra mais insulina nenhuma, que tá virando uma palhaçada esse negócio, é insulina demais para entrar aqui, nós não queremos. Nós não queremos esse excesso de insulina. Então, o seu corpo, ele tá lotado de insulina, só que as suas células se revoltam e falam, não queremos, tá demais, eu não aguento mais trazer insulina aqui para dentro, não quero mais. As células param de receber essa insulina. O seu corpo continua produzindo, continua produzindo, continua produzindo, mas as células resistem, as células não querem mais. Então, você fica com resistência à insulina. Suas células são incapazes de usar aquele tanto de insulina que tá sobrando ali. E lembra, insulina alta significa o quê? Que o seu corpo está no modo de armazenar de novo. Então, quem está com resistência à insulina também tem uma tendência a ganhar mais peso. Além disso, se a sua insulina não está podendo trabalhar, que as células estão bravas e resistentes, você fica com a glicemia alta, porque quem é que tira o açúcar do sangue e leva para os outros lugares no corpo? A insulina. Se ela está impossibilitada de trabalhar,
você fica com a glicemia alta, com o corpo lotado de insulina, e isso só piora se você não age na causa. Qual é a causa, minha gente? Qual é a causa? Claro como água. A causa vou falar 90% dos casos de resistência à insulina, porque tem algumas outras causas que podem acontecer, mas 90% das causas da resistência à insulina e do diabetes tipo 2 são os hábitos, principalmente os hábitos alimentares. Lembra quando eu contei para você que quando eu fui para o Chile, eu engordei 12 ou 13 quilos? Lembra? Pois é, quando eu engordei esses 12, 13 quilos, eu já estava acima do peso. Eu já tinha ovário policístico. E aí, você acha que eu engordei esses 12, 13 quilos em 3, 4 meses? Como? Comendo macarrão, arroz. Era uma farra, dananã. No Chile também se come muito pão, gente. O pão de lá é uma delícia. É pesado, né? Mas é uma delícia. Tudo lá tem pão. No almoço tem pão, no jantar tem pão, no café da manhã tem pão no lanche. Pão, pão, pão. Foi assim que eu ganhei peso e fiquei resistente à insulina. Foi assim que você também deve ter ficado. Foi assim que você também foi caminhando para o diabetes tipo 2. Foi assim. Então, como é que a gente faz para usar a low carb para melhorar isso? A gente retira a causa. Qual é a causa? Não é a alimentação errada? A alimentação com excesso de carboidratos? Pois é aí que entra a low carb. Você começa a comer com bem pouquinhos carboidratos e aí você não vai estimular a produção de insulina em excesso. O que acontece ao longo do tempo? Né? Em semanas, em poucas semanas, o seu corpo, as células que estavam pé da vida com você, porque tanto de insulina, as células falam, opa, gente, parece que normalizou lá fora o protesto. Vão abrir as portas. Parece que a insulina agora está normal, tudo tranquilo, está na quantidade normal. E aí, quando tem uma insulina na quantidade normal, as suas células, naturalmente, só pela mudança alimentar, cara, isso é muito lindo. Só pela mudança alimentar, elas voltam a ser sensíveis. Olha que coisa linda. E aí você deixa de ter resistência à insulina e passa a ter uma sensibilidade normal à insulina. E aí a sua glicemia controla, você emagrece, você consegue controlar essa glicemia e essa insulina sempre se você mantiver essa alimentação. E se você é diabética tipo 2, ou pré-diabético, a gente pode dizer que você pode reverter esse quadro, ou seja, deixar de ser diabética tipo 2, deixar de ser pré-diabética e entrar em remissão da doença. Por que não é cura? Porque cura é quando nunca mais volta. Só que se você voltar a ter aqueles mesmos hábitos, também vai voltar. Então é uma remissão. Se você controla direitinho sua alimentação, alimentação gostosa, maravilhosa, só que low carb, você fica livre disso. E qual que é a grande vantagem de ficar livre disso, gente? É não sofrer aquelas consequências terríveis do futuro de um diabético não controlado, né? Tudo aquilo ruim que aos pouquinhos vai acontecendo dentro do seu corpo, né? Aos pouquinhos vai rolando uma retinopatia, que é o problema de visão. Aos pouquinhos vai perdendo a sensibilidade, né, nos pés. Aos pouquinhos você vai sentindo que a musculatura tá diferente, né? Vai perdendo o movimento. É aos poucos. Quando chega a dar consequência, insuficiência renal, perda de visão, né, problemas circulatórios graves que geram amputações e outras coisas terríveis, aí já é tarde. Aí não tem mais como entrar em remissão. Aí já é coisa que dá até vontade de chorar. Semana passada, uma seguidora, quando eu contei a história lá para vocês no Instagram, que eu tinha contribuído com o diabetes da minha mãe por não saber, ela falou assim, Paty, quando você contou que você dava bombosidade para sua mãe, achando que estava fazendo a coisa certa, eu vi em você a minha mãe com o meu pai. Só que o meu pai, a minha mãe, ela não soube dessas coisas que você sabe hoje. Então, naquele dia que ela me escreveu, o pai dela estava na UTI, cara, na UTI para fazer uma amputação.
Vocês têm noção nossa, da tristeza que é ler um negócio desse? E saber que o diabetes e o pré-diabetes são doenças que a gente pode tratar com alimentação, gente. Com uma mudança. É ruim abrir mão do que a gente às vezes gosta de comer, mas é pior do que isso. É pior do que passar por isso no futuro, de ver alguém que você ama passar por isso no futuro. Quantas crianças estão já com 8, 9, 10 anos, gente, pré-diabéticas, por causa da alimentação? Crianças com 10 anos pré-diabéticas. Como que vai ser o futuro dessas crianças quando forem adolescentes, adultos? Como que vai ser? Se ela já está exposta a uma doença dessa com 10 anos. É de vontade de chorar mesmo, né? Mesmo. É pesado, né, essa parte? Mas o bom, sabe qual que é a parte boa? A parte boa é que vocês que estão aqui escutando, vocês que estão fazendo isso com vontade, e vocês vão fazer na vida de vocês, e vão contar para outras pessoas, e vão criar uma rede bonita de conscientização, de prevenção e de melhora disso, através de mudança de hábito. Não tem outro caminho, gente. Não tem, mesmo que você seja diabético, diabética e tome suas medicações, se você não controla a sua alimentação, tem gente que é safadinho, né? Eu conheço um safadinho assim, eu tinha paciente assim. Tomava o remédio, né, do diabetes, e aí comia pão com leite, com um monte de coisa, ó, biscoito, com açúcar. Ah, não, mas eu tomei meu remédio. Pois é, você tomou seu remédio, tudo bem. Só que cada vez que você, faz um pico de glicemia, um pico de insulina, mesmo tomando seu remédio, você está impactando ali no seu corpo, gente. Não vamos ser, né, bobos de pensar que tomar o remédio e comer porcaria vai resolver. Se resolvesse, eu tive, cara, tantos pacientes que tomavam remédio de diabetes direitinho e mesmo assim evoluíram para quadros graves, gente. Não tem caminho. O caminho é a alimentação. Mesmo que você tome suas medicações indicadas pelo seu médico, pela sua médica, a alimentação precisa ser cuidada, porque senão você vai estar expondo o seu corpo a uma coisa que não está fazendo bem para ele, né? Eu fico bem emocionada a falar desse assunto, porque, como eu já falei aqui, minha mãe é diabética, né? Minha mãe é diabética tipo 2, e ela passou por 2 episódios muito tristes por causa do diabetes. Ela nem sabia que ela era diabética da primeira vez. Foi assim que ela descobriu, inclusive, que a gente descobriu. Ela estava andando na rua e tal, aqui em Ouro Preto, ela tropeçou e caiu e machucou a canela. E aí aquele machucado abria, aprofundava, abria, doía. E aí minha mãe na cama falava parte que tá latejando, a gente levava no médico. O médico, não, é que infeccionou. A gente foi em uns 3 médicos, até que um resolveu pedir o exame de glicemia. E eu, fisioterapeuta, cheia de paciente diabético, eu nem imaginava que a minha mãe estava diabética. Por quê? Porque eu achava que a alimentação, que eu morava com ela nessa época, eu achava que a alimentação que a gente tinha era maravilhosa. Arroz integral, pão integral, né, doce só de vez em quando, né, tudo com moderação. Pois é, aqui era tudo com moderação. Ela teve uma úlcera diabética na perna que quase chegou no osso, que fez ela sofrer, fez ela perder a alegria de viver. Foi uma das poucas vezes na vida que eu vi minha mãe mal, com o humor para baixo mesmo, mal. E aí o médico diagnosticou, ela começou a tomar a medicação do diabetes. E aí, olha que coisa louca, ela ficou tomando 1 ano e tal, e começou a fazer a dieta que o médico tinha passado. O médico passou a dieta, para começar tá uma coisa errada aí, né? O médico passou a dieta para ela. Continuou, arroz integral, biscoito pit stop, sabe, tudo isso, pão integral, né, doce só de vez em quando, doce diet, bombom diet, mesma dieta, ó. 1 ano depois, cara, 1 ano depois, ela caiu de novo. 1 ano depois, ela machucou de novo. Ela ficou 3 meses de cama com outra ferida, tomando remédio para o diabetes há 1 ano
e controlando a alimentação com essa dieta aí que o médico tinha dado. Ela caiu de novo, ulcerou de novo e mais uma vez ela sofreu 3 meses na cama por causa disso. Ia no médico, as enfermeiras debridavam, né? Tiravam aquela casca de necrose e ela sofria, porque não tem como dar anestesia, gente, senão eu desespero de ver minha mãe daquele jeito. Minha mãe é alegre, feliz da vida. Quem conhece ela sabe que ela é uma criança em pessoa. Tem no bom sentido, né? Tem um espírito leve de criança, de brincalhona. E ver aquilo... Não tá rindo que fica os dois lá falando bobagem. Ver aquilo ali pra mim foi o fim, sabe? Assim, horrível, horrível. Então, eu dei esse exemplo triste, graças a Deus, depois disso ela não teve mais, a gente descobriu low carb e ela hoje segue direitinho, bonitinha. Esses 2 exemplos, por quê? Para te dizer que o remédio e a dieta errada não adianta, né? O remédio, se você toma, eu tenho muitas alunas que, inclusive, já nem tomam mais. Mas, gente, tudo isso com acompanhamento do médico, tá? Tirar remédio não é por livre espontânea vontade, não. Você vai tirar junto com a pessoa que te acompanha. Mas a minha mãe ela ainda toma alguns, muito menos do que antes, mas toma ainda alguns junto com a geriatra dela. Mas hoje com a dieta certa. Certa. Paty, o milho sem conservantes, aquele que vem na palha, pode ser consumido na low carb? Silvani, tudo depende, né? O que você vai fazer? Ó, o que eu penso? Pode ou não pode? Não dá. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá buscar a informação desse milho. Quantos carboidratos tem numa espiga de milho? Como que vai ser aquele seu dia? Você vai comer só esse milho? Sua diabetes está controlada? Né? Seu pré-diabetes está controlado? Como é que tudo tem a ver com contexto, gente, né? Eu como milho de vez em quando, adoro milho cozido. Aí naquele dia que eu vou comer o milho, eu não vou comer mais nada rico em açúcar. Por quê? Porque o milho é comida de verdade. Né? Então é sobre isso mesmo, é sobre tomar decisões. Mas eu não vou falar aqui que pode ou não pode, porque isso não ajuda, né? O que ajuda é vocês, tá com dúvida se entra ou não entra no dia de vocês, na alimentação de vocês, pesquisa lá no Google. Opa, peraí, uma espiga de milho tem X gramas de carboidratos. Ah, então ó, hoje no café da manhã eu comi meus ovinhos, meu dia tá bem low carb. Cabe aqui uma espiga de milho? Meu diabetes está controlado? Ou eu tô numa fase que eu preciso, né, segurar mais? Tudo vai depender, tá? Olha aqui, ó, tá vendo? A Kelly falou que a mãe dela também passou por isso. É muito triste, né, gente? Muito triste. Como é possível, né, que o médico ainda passe essas coisas, né? Minha mãe, eu lembro que o café da manhã dela de diabética nessa época era 2 fatias de pão integral, um queijo branco, uma fatia de queijo branco e um café com leite. Cara, quase nada de proteína, só açúcar, açúcar, açúcar. Mas não dá. Exato, por isso que eu falei, já começou errado, né? O médico prescrevendo dieta já tá errado, né? Cada um no seu quadrado, né, Val? Então, além disso que eu falei, né, de você voltar a ter a sensibilidade à insulina, né? O seu corpo vai voltando a funcionar, seu metabolismo, sua máquina, ela voltando a funcionar. E aí, minha gente, não é só a insulina e a glicemia que melhoram, melhora tudo, tudo. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma foto minha do Dandan e eu vou comentar sobre esse melhora tudo. Além de tudo, quando você diminui, né, drasticamente a quantidade de carboidratos da alimentação, né, você também tem uma redução natural do apetite. E aí você acaba emagrecendo também, né? Se você tem essa intenção. Se você não tem, aí você vai manter ali uma quantidade de calorias para você manter seu peso, por exemplo. Aqui é o como, né? Como que é o meu dia low carb? Praticamente os nossos dias low carb são sempre os mesmos, né? Varia a carne vegetal, varia né, o que a gente usa, mas geralmente a base é a mesma. Aqui alguns exemplos. Amo carne de panela ao vinho com purê cremoso de abóbora. É um prato de almoço, poderíssimo almoço. Ervilhas na manteiga com frango assado e cogumelos e uma saladinha de tomates. Aqui um creme de espinafre com franguinho salteado com pimenta e gengibre. Brócolis gratinado, geralmente vai acompanhado com uma carninha, um bife, ou uma carne de panela, ou um filé de frango empanado low carb. Uma maionese low carb deliciosa, receita que logo vai estar para vocês aqui no YouTube.
acompanhada de um bifão também bem gostoso, uma saladinha verde. Então, opção tem. Agora me diga, fala a verdade. Arroz é melhor que isso, gente? Não é, não é. Arroz para mim era hábito, hábito. O arroz para mim, hoje quando eu como, né, as poucas vezes que eu como, eu até me arrependo, que eu falo, gente, nem tem gosto. Quando eu pego um brócolis gratinado, ele tem sabor, ele tem gosto. Um purê de abóbora, a gente vai identificando aquilo que era hábito, né? Comer arroz e feijão junto é hábito. Quando você troca, dói. É difícil, porque é hábito. Mudar hábito é difícil. Mas quando você compara o sabor de um arroz branco com uma ervilha na manteiga, né? Tô falando da minha experiência, tá, gente? O sabor da ervilha é muito mais do que do arroz. Então a gente consegue entender que dá para ir para frente com coisas muito gostosas. Aqui mais algumas opções, ó, que a gente fez. Isso aqui são os pratos meus do Dandan. Saladinha preferida nossa, aqui na nossa casa lá em Santiago ainda. Abacate, tomate e alface. Era a nossa salada de quase todo dia, né, Dandan? É mesmo. Gostoso. Ai, que delícia, com azeite de oliva de boa qualidade. Aqui um bolinho low carb de abobrinha, a ervilha de novo, e aqui era um peito de frango à parmegiana. Aqui um polpettone, né, carne moída com queijo. Aqui o purê mais maravilhoso da vida, que é um purê de couve-flor lisinho. Tem receita aqui no YouTube para vocês. Não é um purê de couve-flor qualquer, é um purê de couve-flor de respeito, com almôndegas ao sugo. Aqui uma guarnição de couve-flor bem temperadinha, com estrogonofe de peito de frango. Tem uma tacinha de vinho aqui. Ah, que gostoso. No café da manhã, geralmente, né, a gente come, hoje mesmo, quem acompanha a gente nas redes sociais, viu? A gente come 1 ou 2 fatias de pãozinho low carb e os nossos ovinhos. Hoje, como era um brunch, era um domingo, eu também comi um pedacinho de bolo de coco fofinho low carb, que era um bolo gelado de coco, pra, né, fazer um brunch bem caprichado. Mas geralmente é isso. Ou às vezes a gente come, se tem uma torta de frango pronta, a gente come um pedaço de torta de frango e mais 2 ovinhos mexidos. Sempre a gente tenta, né, comer bastante proteína no café da manhã, mas nunca perder o sabor, né? Não perder aquele momento gostoso de fazer o seu prato bem lindo ali pro café da manhã. Geralmente, na parte da tarde, eu faço um lanchinho, né? Quando eu tenho fome, então eu como ali um lanchinho proteico, uma empadinha de frango, ou uma esfirra de frango, ou uma esfirra de carne, ou um pedaço de torta de frango, de liquidificador, tudo low carb, né, gente? Ó, não preciso nem falar, né? E associo sempre com uma frutinha, né? E eu sempre tenho congelado também uma opção doce, né? Um bolo, uma sobremesa. Ou eu faço uma sobremesa pro fim de semana. Ou quando eu tô no TPM, muita loucura por doce, eu faço uns bolinhos de pote e deixo ali numa porção, né? Não gigantesca, mas uma porção gostosinha pra eu matar minha vontade e seguir a vida. Então, um dia low carb, né? Com mais ou menos 50 gramas de carboidratos, que é o que nós consumimos mais ou menos todos os dias, é isso aqui, ó. Tem dia que a gente nem dá conta de comer tudo isso. Tem dia que a gente, né, nem come esse lanchinho, que às vezes o almoço foi uma carne que sustentou muito, nem come o lanchinho. Ou às vezes tem dia que foi, por exemplo, uma carne mais magra, aí deu fome mais cedo, a gente come um lanchinho. Mas olha só, ninguém passa fome na low carb, gente. O fato é esse. Então a gente come geralmente 1 ou 2 fatias de pão low carb, fininhas, mais uns 2 ovinhos mexidos, ou às vezes uma fatia de pão e 3 ovos, e mais um pedacinho de queijo. No almoço, sempre uma carne bem caprichada, um acompanhamento que pode ser, como eu mostrei para vocês, um purê de abóbora, um purê de couve-flor, uma abóbora rústica, um brócolis gratinado, couve-flor gratinada, berinjela empanada, tem várias opções. E de sobremesa, um brigadeirinho low carb, um beijinho, um biscoitinho petit foie, com um cafezinho. À tarde, uma frutinha com um lanche proteico, como eu sei, uma empada ou uma esfirra, com bastante frango, bastante carninha ali no recheio. E à noite, geralmente parecido com o almoço, só que a gente come um pouquinho menos aqui no jantar. Isso aqui dá cerca de 50 gramas por dia, às vezes mais, às vezes menos, mas geralmente mais para menos que para mais, viu? Não passa muito disso não. E aí a gente fica feliz da vida, né, Dandan? É, sim. Olha aqui a Denise, ó que delícia. Meu almoço hoje, peixe assado, espaguete de legumes e brócolis gratinado.
Ai, Denise, a nossa Matilda, que delícia. Sabe o que eu amo também? Espaguete de pupunha com molho pesto. Gente, o que é aquilo? Não precisa nem de carne naquele lá pra mim. Bom demais. Ó, gente, que vontade de chorar, ó. Ah, não. Não, gente, chorar. Pão integral, arroz integral, além de serem altos em carboidratos, além de, o pão integral ainda é ultraprocessado. Tem muitos que são ultraprocessados, gente. Tem uma lista desse tamanho de ingredientes, cara. Triste. Por falar em ultraprocessados, o nosso próximo tópico é justamente esse. Nem tudo que é low carb é saudável, tá? Olha só esse exemplo aqui. A salsicha é um ingrediente low carb, porque se você olha na tabela nutricional, quase não tem carboidrato. Mas, quando você olha a lista de ingredientes, dá vontade de chorar. Primeiro, olha o tamanho disso aqui. Olha o tanto de trem que tem aqui que você não sabe nem o que é. A maltodextrina aqui, vários conservantes, vários nomes estranhos. Então, quando a gente está na vida low carb, a gente tem que sempre ver a lista de ingredientes. Você vai ver lá uma linguiça artesanal. Olha a lista de ingredientes, porque muitas têm açúcar, tem maltodextrina, tem dextrose, tem tipos de açúcar com outros nomes, tá? Então, low carb para fazer bem para a saúde, para que você possa, né, controlar a glicemia, insulina, diabetes, pré-diabetes, emagrecer, ser mais saudável, eliminar enxaqueca, ovário policístico e tudo mais, tem que ser com comida de verdade. Porque esse tanto de trem estranho aqui, ó, provoca uma inflamação crônica, subcrônica no seu corpo, né? Essa inflamação, ela vai machucando ali de levinho seus tecidos, a parede das artérias, né, o intestino, vai machucando aos pouquinhos. Sabe quando você, não sei se você sabe, mas tem um tipo de lesão, né, na ortopedia que chama lesão por esforço repetido. Sabe quando você, atletas que correm muito, aí todo dia corre. Aí o ossinho do pé vai só sofrendo traumas, trauma. Tem uma hora que esse ossinho sofreu aquele tanto de trauma, tá tão sensível que ele quebra. A mesma coisa é a inflamação no nosso corpo, a inflamação subcrônica, né? Não é uma inflamação que dá febre, não. Mas fica ali, machuca uma parede de uma artéria, machuca de novo, machuca o intestino. E aí você termina com risco de doenças cardiovasculares, né? Várias coisas aí que você nem sabe que vem desses ultraprocessados, de óleos refinados, né? De tudo isso que vai oxidando e inflamando o seu corpo. O que é comida de verdade, né? Comida de verdade, comida de mentira. Comida de verdade é um nome que ficou bem popular para a gente falar sobre alimentos que são naturais, né? Alimento que você bate o olho e fala assim, opa, eu sei que isso é tal. Olhou uma maçã, é uma maçã. Não precisa ter um rótulo ali para escrever. Isso é uma maçã. Você sabe que é porque é natural. Você olha para manteiga, você fala, é manteiga. Não precisa escrever que é manteiga. Você olha para um pedaço de carne, você fala, é carne. Né? Não é carne, maltodextrina, não. É um alimento natural. Quanto mais natural, melhor. Então, a low carb, né, que faz bem a longo prazo, é uma low carb baseada em comida natural. Tanto as farinhas que você usa, quanto os ingredientes das receitas, quanto as coisas também que você coloca no seu prato nas refeições principais, comida de verdade. E aí, eu venho com essa frase, será que a low carb é perigosa? Porque tem pessoas que me escrevem assim, Paty, a low carb é legal, né? Mas é só por um tempo limitado, né? Não posso fazer low carb para sempre, né? Porque como é que eu vou fazer? Faz mal pro meu corpo, né? Eu fico muito chocada quando alguém fala isso. Porque eu fico pensando assim, nossa, essa pessoa deve se alimentar muito bem para ficar com medo de comer isso aqui, ó. Quando você bate o olho na tela, vê aqui carne, couve-flor, creme de leite natural, manteiga, né, no purê, abobrinha, farinhas low carb, vê aqui peito de frango, ervilha, salada. Você fica com algum medo de comer isso aqui? Pois é, essa aqui é a base da low carb. A base da low carb é comida de verdade, é sacolão e açougue.
Essa aqui é a base da low carb. Ninguém tem que ter medo de comer comida de verdade, né? Você tem que ter medo de comer porcaria, Ninguém tem medo de comprar um pacote de batata frita industrializada, né? Ninguém fica com esse medo. Ninguém fica com medo de entupir as crianças de doce. Ah, não, vamos comprar um bolinho que é mais prático, põe na lancheira da criança. Ah, um suquinho aqui natural de caixinha. Ninguém tem medo disso, né? Mas quando fala que é low carb, tem gente que tem medo, né? Porque não sabe o que é. Então, antes de criar preconceitos, a gente tem que entender o que é low carb, por quê? De onde que vem isso? O que é? Qual que é a base disso aqui? A base é a comida de verdade. Se você está com medo de comer legume, verdura, fruta e carne e queijo, coisas naturais, olha, não tá fácil para você, viu? Por que tanta gente tem feito low carb para emagrecer, tratar pré-diabetes e diabetes tipo 2? Nesse momento aqui da aula, eu sei que você já entendeu os porquês. Falamos do metabolismo, né, da insulina, da glicemia, falamos sobre engordar e emagrecer. Você já entendeu por que é low carb? Por que tanta gente, falei para vocês aqui que nas últimas 2 semanas, chegaram umas 5.000 novas pessoas no Instagram. Mais de 5.000. Pensa, por que esse pessoal tá todo atrás de mim? Porque tá todo mundo pensando, opa, tem um negócio que chama low carb, gente, que dá para fazer e que, olha, eu posso melhorar o pré-diabetes, melhorar o diabetes tipo 2 e emagrecer, ser mais feliz. Meu Deus, que coisa incrível! Pois é por isso, porque tem um potencial, existe uma oportunidade maravilhosa dentro dessa alimentação, né? Que é transformador, gente, é transformador. Olha isso aqui. Quando às vezes eu entro, né, ao vivo, como eu entro aqui, eu tô com a mesma blusa, inclusive, olha. Quando eu entro ao vivo, ou quando eu abro caixinhas, ou lá no direct, sempre tem alguma aluna, sempre tem alguma Matilda, né? Por isso tá aqui a Matildinha, ó, minhas alunas Matildas. Sempre tem alguém que fala, Paty, meu Deus, como a low carb mudou minha vida, ter aprendido a culinária low carb mudou minha vida. Aqui hoje no chat, já várias alunas, né, falaram isso aqui, sempre tem. Olha que linda aqui a ideia. Eu reverti o diabetes tipo 2 com sua ajuda. A médica diz que estou curada. Gratidão por ter conhecido o seu curso e você. Não é lindo de ver isso? Só agradecer. Diabetes do esposo controlada após me tornar Matilda. É muito poderoso isso. A mesma tristeza que me dá, né, dos pacientes que eu acompanhei quando eu era físio, né, aquela tristeza gigante de ver tudo aquilo que eles passaram. Hoje, né, pensando no trabalho que eu posso fazer aqui de conscientização, de abrir os olhos, mesmo de ajudar, eu penso, poxa, tantas pessoas eu vi sofrer, mas hoje tantas pessoas eu posso tentar ajudar através do conhecimento, né? Isso é uma grande faísca no meu coração todos os dias. E aqui eu andando. Mas, ó, não quero que vocês foquem. Paty, quantos quilos você perdeu? Me ouça primeiro. De uma foto para outra, né? Quando você compara uma foto com a outra, você só consegue ver que eu e o Dandan emagrecemos, né? Que é maravilhoso também. Eu não lembro nem quantos quilos mais, mas acho que foi uns 15 quilos, o Dandan foi uns 20, né? Acho que o Dandan foi uns 20, eu fui uns 15. Mas olha, o mais importante, a foto não mostra. O mais importante, você não consegue ver aqui numa foto de anos depois. Por isso que você vai ver muito poucas fotos nossas de anos depois, porque uma foto, ela só é, né, realmente uma foto, ela não mostra a dinâmica. Que tudo que a gente ganhou depois da low carb. Além do emagrecimento, né, que é uma delícia também a gente voltar a vestir as roupas, né, é mais fácil escolher roupa, é uma delícia. Mas olha, eu me livrei do pré-diabetes. O Dandan, ele não fez exame na época, mas o mais provável é que ele também estava pré-diabético, porque ele tinha, sabe aquelas manchas escuras que dão aqui, ó, em quem tá com resistência à insulina? O Dandan tinha manchas bem escuras que hoje não tem mais. Então, o mais provável é que ele também tinha o abdômen, aquela bolinha aqui, né, que é aquela barriga de quem tá com esteatose hepática. Não fez exame, mas o mais provável é que ele também tava. Então, a gente se livrou desse futuro. A avó do Dandan, ela teve diabetes, né, muitos anos, depois ali dos 40 e poucos anos,
diabetes tipo 2. Ela ficou cega por causa do diabetes. Então, ele tem familiar, eu também tenho. E a gente, né, com a alimentação, a gente achou um caminho para não desenvolver isso, cara. Isso aí, para mim, já valeu tudo. Além disso, né, a gente começou a ter uma disposição muito melhor para tudo, né? Menos eu parei de ter aquela fome urgente que eu tinha antes. Eu queria comer que tivesse pela frente, que eu tinha uma fome, eu quase desmaiava. Acabou isso pra mim. Então, isso também é bem-estar, né? Eu tô aqui trabalhando, eu termino meu trabalho, depois eu vou comer na hora, né? Na hora de comer, não vou ficar aqui atormentada porque eu tô com fome e não consigo trabalhar. O que mais, Dandan? O sono depois do almoço. O sono depois do almoço, que a gente tinha, assim, violento, né? Acabava de almoçar aquele sono. Não tem mais. A gente acabou de almoçar, estamos prontos para trabalhar de novo, para fazer. Então, é muita coisa. O meu irmão, quando ele mudou, quando ele mudou a alimentação, porque ele também estava pré-diabético com esteatose hepática, né? Com fígado gorduroso. Quando ele mudou, ele reverteu em 3 meses. Em 3 meses ele já estava com tudo normal de novo. Ele falou, antes da low carb, ele tinha uma enxaqueca crônica. Desapareceu a enxaqueca dele. Desapareceu. Por isso eu digo para vocês, é muita coisa boa que vem quando a gente muda a alimentação. Não é só uma coisa, a gente vem por uma coisa, né? Eu vim por causa do emagrecimento. Mas, meu Deus, eu colhi tantos frutos e ainda colho, né, hoje em dia. Então, essa foto, ela só é um pedacinho da história. Ah, Delma, ficaram muito mais bonitos. Emagrecer e ter saúde sem sofrimento. Maria Helena, posso fazer essa alimentação para o meu netinho de 2 anos? Maria Helena, a gente tá falando aqui de comida natural, né? Você tem medo de dar pro seu netinho couve-flor, carne, queijo, fruta? Não tem nada de ruim nisso, muito pelo contrário, né? Você vai estar educando ele num paladar de comer coisas boas. Claro, ele tem 2 anos, talvez você precise, né, dar para ele coisas que o adulto que tá com diabetes não vai comer, por exemplo. Ele tem 2 anos, ele tá em crescimento, ele tá no peso normal, né? Batata, mandioca, ele pode comer numa boa, né? Gente, isso aqui, ó, eu não tô falando para vocês fazerem isso, tá? Eu não tô dando conselho nutricional aqui, não é isso, eu nem sou nutricionista. Estou dizendo assim, mostrando para vocês como é que a gente critica uma informação, né? Olha só, meu netinho de 2 anos pode comer? Tudo que é saudável, tudo que é natural, qualquer pessoa pode comer, né? No caso do que o netinho não tem nenhum problema de saúde. Isso, exatamente. Aí, se tem problema de saúde, gente, tem que ser acompanhado por um profissional de saúde, viu? Olha que a Lucinéia! Depois de 1 ano e 6 meses, ela é a nossa Matilda, hein? Fiz exames de sangue para ver tudo e a médica se surpreendeu com meus exames todos normais. Coisa linda! Meu esposo, antes acabava de almoçar, era um perigo se dirigisse em seguida, né? Dá um sono, mas um sono. Até esse sono a gente fica livre. Como que é na prática, então? Lembra, low carb não é 0 carb. Você não tem que ficar buscando 0 carb. Porque 0 carb você vai comer o quê? Carne, né? Carnívora. Já é outra coisa, outro assunto, né? Então, low carb não é 0 carb. Só que esses carbs que você vai comer, esses carboidratos, esses açúcares, você vai comer de fontes naturais. Então, por exemplo, você vai comer um bolinho que foi feito com farinha de amêndoas. Você vai comer o carboidrato natural, em pequena quantidade, da farinha de amêndoas, né? Você escolhe ali um carboidrato que faz parte daquele alimento. Você vai comer uma fruta, né? Uma porção de fruta. Tem carboidrato ali na fruta? Tem, mas o carboidrato não está sozinho. Tem vitamina, tem mineral e tem uma quantidade pequenininha de açúcar. Então, não é 0 carb. Nossa, mas olha lá, a parte low carb tá comendo banana. Tudo bem, eu como de vez em quando banana, faço meu bolinho de banana. Mas as quantidades, né, e a qualidade desses carboidratos são sempre considerados. Priorizar alimentos naturais, né? Não tem erro isso daqui. Você priorizando comida de verdade por 15 dias, gente, vai lá, faz e me conta depois de 15 dias. Quem você vai ser? Outra pessoa. Fugir do pode ou não pode.
Gente, eu comecei a aula falando isso, eu vou fechar a aula falando isso. Não fiquem, pode isso, pode aquilo. Criem o hábito de pesquisar. Opa, peraí, eu sei que, por exemplo, a farinha de coco é uma farinha low carb. Beleza. Então, eu vou lá na internet e pesquiso. Quantidade de carboidratos, farinha de coco. Opa, achei aqui que são 5 gramas em cada 100 gramas. Beleza. Ah, eu vi fulana usando farinha de aveia no bolo low carb. Será que essa farinha é low carb mesmo? Vamos dar uma olhada? Vai lá no Google. Quantidade de carboidratos, farinha de aveia. Opa, farinha de aveia tem 60 gramas de carboidrato em cada 100. Poxa, tem muito mais que a farinha de coco. Então, não vou usar essa aqui não, porque essa aqui tem muito mais. Não fiquem no pode ou não pode, gente. Busquem a informação. Façam comparações. É a comparação que te ajuda a entender mais. Não tô falando que você não vai pedir ajuda, não é isso. Minha caixinha de perguntas dos stories tá aberta praticamente todos os dias. Você pode me pedir ajuda lá. Se você é minha aluna, minha Matilda, você pode pedir ajuda lá nas plataformas do nosso curso. Mas também criem o hábito de buscar a informação. Aprenda receitas gostosas. Não tem vida low carb que dure sem coisa gostosa. Olha, é muito diferente você colocar no seu prato. Vou falar do meu, que eu sou taurina, eu gosto de comer coisa gostosa. Se eu coloco no meu prato couve-flor cozida e uma carne grelhada, um bife de boi grelhado, né, só com sal, eu vou comer. Mas se eu pego essa couve-flor, preparo um purê de couve-flor cremoso lisinho com um pouquinho de queijo e pego essa carne e transformo em uma carne de panela ao vinho, cara, é outro nível de prato, é outro nível de sabor, é outro nível de momento gostoso ali, né, de comer uma coisa que me faz bem. Então, outro exemplo, no final de semana você fala, quero comer um docinho, esse final de semana um docinho low carb. Aí você fala assim, eu vou fazer deixa eu ver aqui uma coisa que eu não gosto muito. Vou fazer um brigadeiro de chuchu. Ai, que horror! Já comeram? Horrível. Vou fazer um brigadeiro de chuchu aqui. Aí você faz um brigadeiro de chuchu, você come e fala, cara, não dá, né? Agora, faz uma torta charge, minha filha. Faz uma torta charge, você come, a família come. Ninguém acredita que é low carb, tá? Deixa eu ver se tem foto da torta charge aqui, só pra você ver o que é essa torta. Tem aluna aqui, não tem? Quem já fez torta charge aqui? Dá um grito aí, gente. Pelo amor de Deus, aquela torta, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma... tem a foto aqui de uma aluna, inclusive, da Gislaine. Deixa eu mostrar pra vocês o que é essa torta charge, minha filha. É essa aqui, ó. É uma camadinha de massinha bem gostosa, um recheio muito cremoso. Aqui tem um caramelo e em cima tem uma ganache. Sério, isso aqui é uma receita low carb digna, que você vai comer e falar, pelo amor de Deus, essa alimentação que eu faço é boa demais da conta, né? Olha que coisa linda, olha, Emília. Hoje, Paty, comi uma mexerica, fiquei tão feliz. E a minha glicemia, medi agora há pouco, está 103. Ou seja, né, depois de comer uma fruta normal. Foi muito bom ouvir você, mas precisa testar quem for diabético. Sim, é o que eu falei. Todo mundo, cada um com o seu contexto, né? Mas aí você aprende a colorir cada vez mais sua alimentação. Com isso aí, Emília, foi conhecimento que você aplicou. Isso aí, minha filha, é liberdade na sua vida low carb para sempre. Que lindo, fico feliz, viu? Olha a Racinha. Uma delícia, as crianças também amam. Racinha já fez a torta charge, as crianças dela amam demais. Olha aqui, ó. Melhor torta da vida para citar o Edu, não é? O Edu tava aqui, provou e falou melhor sobremesa da vida. Eu falei, incluindo as de açúcar que você já comeu? Incluindo as de açúcar. Torta charge é sucesso garantido. Você quer convencer uma pessoa de fazer low carb? Faz uma torta charge. Receita lá no meu curso, viu, gente? Culinária low carb desvendada. Bom, e o último item aqui é o seguinte. Culinária base versus culinária de apoio.
Culinária base, gente, é aquele 80% do nosso dia. Culinária base é comida de verdade pura, é sacolão e açougue. A nossa alimentação, né, low carb, ela vai ter como base os alimentos naturais. Então, é carne, fruta, legume, verdura. Dentro das frutas, a gente vai puxar aquelas frutas mais baixas em carboidratos ou usar porções menores das frutas mais doces, né? Mas isso aqui é a base. O que é culinária de apoio? Culinária de apoio é a pizza da sexta-feira, é a sobremesa do final de semana, é aquela empadinha no lanche da tarde, é aquele pãozinho gostoso no café da manhã, é aquela esfirra fofinha de frango no seu lanchinho, para variar o seu café da manhã. Isso é culinária de apoio. Eu nunca vou te dizer, mesmo tendo um curso de receitas low carb de apoio, que é o Culinária Low Carb Desvendada, eu não vou dizer aqui pra você, não, come pizza low carb no almoço, no jantar você pode comer outra pizza, pode misturar ali com um pedação de torta charge. Isso também não é saudável, né? O saudável é a gente lota o nosso corpo de nutrientes com verdura, legume, frutas, carnes, queijos saudáveis e coloca as pitadinhas deliciosas da culinária de apoio que nos fazem ir em frente. Se você tem um pão gostoso, se você tem uma sobremesa gostosa, você não precisa ficar sofrendo, porque tá todo mundo comendo um negócio ali gostoso, docinho, com açúcar no pão, e você não. Você tem o seu, né, para dar cor para sua vida. Não é para sempre que a gente precisa fazer low carb ou por um longo tempo. Então, vamos fazer direito, fazer com coisa gostosa, mas não esquecer desse equilíbrio de culinária base e culinária de apoio. A culinária de apoio, ela nos leva para frente, mas, né, a gente tem que saber, né, que ela é de apoio, tá? Por último, os perfis fake. Pessoal, cuidado, tem muita informação boa, tem muitos profissionais excelentes que falam de low carb, mas olha, tem uma galera aí do mal que eu vou te contar. Divulgam, né, informações ruins, informações equivocadas, controversas sobre o low carb para que você possa comprar ali um e-book, não sei o quê. Geralmente esses perfis, ninguém mostra a cara. Só tem ali foto, vídeo, geralmente de outras pessoas que eles ficam repostando e ninguém mostra a cara. Postam ali, né, na bio do perfil do Instagram dessa galera é assim: perca 15 quilos em 7 dias. Perca não sei quantos que sempre é uma promessa sensacionalista, te oferecendo um e-book barato, que não vai servir para nada depois, né? Eu tô cheia de aluna que comprou esse tipo de e-book antes de virar minha aluna. Falou, Paty, o e-book não tinha nada low carb, nada dava certo, ninguém respondia as dúvidas. Então, cuidado. Por que isso acontece? Porque são 18 milhões de diabéticos no Brasil, fora aquele tanto de gente que está procurando low carb para emagrecer. Né, essas pessoas, esses perfis, veem a gente como indústria. Vamos ganhar dinheiro em cima desse pessoal que está querendo melhorar o diabetes, querendo emagrecer. Vão vender um e-bookzinho de 20 reais, 30 reais. Vão comprar, vão sumir, vão vender para todo mundo. É isso. Vendendo volume. Vender para fazer gente de bobo mesmo, né? Ganhar ali uns 30 reais, sair correndo e vender para outro bobo, né? Então, cuidado. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. Lembrando que isso aqui está na tela, porque esses perfis são abertos. São abertos no Instagram, tá lá para todo mundo ver. Eu não estou expondo ninguém, nenhum perfil aqui. Isso aqui é porque tá lá para todo mundo ver. Olha só. O nome do perfil olha aqui, palavra low carb tá aqui. Você pensa, tá ensinando coisa low carb, você não vai pensar diferente. Se você não sabe o que é low carb direito, se você sabe, você critica, só denuncia e para de seguir e vai embora. Imagina você começando a low carb. Chega nisso aqui, você fala, opa, leite em pó é low carb. Banana, um montão de banana, pó, banana é low carb. Você vai lá e faz o tal do sorvete aqui com banana e leite em pó. Come, achando que tá lindo, de bonito, maravilhoso, mas na verdade você tá comendo só açúcar aqui. E muito açúcar. Leite em pó e banana junto é só açúcar.
aí você confia e segue a sua vida e ainda leva com você que leite em pó e banana é low carb. Aí você começa a comer isso com mais facilidade, porque você fala, não é low carb, eu vi lá no perfil. Aí vem o outro aqui, que também tem low carb no nome, ensinando uma torta de frango para vocês. A melhor torta do mundo, tá? Low carb. Aqui não fala que é low carb, mas o nome do perfil é low carb. Ou seja, te induz a pensar que é. Quando você bate o olho aqui, já tem um óleo aqui que a gente não usa porque é refinado. Tem aqui um leite e aí aqui, ó, a maior cara de pau que eu vi até hoje foi essa. Opa, foi aqui, ó. 2 xícaras de farinha de trigo. Aí, gente, essa massa aqui é só açúcar mesmo. Não tem jeito. Abram o olho. Esse tipo de perfil aqui, ó, pipoca. E além de ter os perfis, né, escritos low carb, tem também diabético, tá? Tá cheio assim de receita para diabéticos, não sei o que lá para diabético, o nome do perfil, não sei o que lá para diabetes. Você chega lá, tá lotado de receita com açúcares com outros nomes, né? Farinhas que são altas em carboidratos, leite em pó e outras coisas mais. Abrem o olho, procurem, né, pegar informações de pessoas que mostram a cara, pelo menos ali, e te respondem, né? Te falam, olha, isso aqui tá postado por isso, por isso e por isso e por isso. Fuja dessa galera que esconde a cara. Gente, o chá seca a barriga. Nossa, cara. Vou contar pra vocês. Uma vez, eu fui num show, meu pai e minha mãe lá em Aparecida do Norte. Um show que tem lá na TV Aparecida. Gente, entre um cantor e outro, né? Eu fui acompanhando eles, que era o sonho deles ir lá e tal. A gente foi junto. A Aparecida Sertaneja chama o programa. Ai, gente, e as propagandas, meu Deus. Tinha chá seca a barriga, tinha não sei o que pra parar de fumar. Gente, que tristeza ver aquilo ali ao vivo na minha cara. Deu vontade de gritar, subir no palco e falar, para de fazer propaganda desse negócio, fake! Socorro! Olha aqui a Paty. Antes de conhecer, já caí nessa. Pois é, tá vendo? A Paty e muitas outras alunas falam, Paty, antes de conhecer, eu já comprei esses e-books, eu já fiz essas receitas achando que era low carb e não era. Emagreça 200 quilos em 12 horas. Gente, ninguém aguenta mais essas promessas, né? Mas o pior é que muita gente ainda cai. Porque, cara, pensa em você no momento desesperado da sua vida. Eu tô pensando aqui no meu momento. Eu falo, gente, eu preciso emagrecer, cara. Minhas roupas estão apertadas, eu preciso emagrecer. É esse momento de desespero que as pessoas aproveitam. É esse momento. Isso que me dá ódio. Ó, gente, depois que comecei a seguir você, a glicemia hoje tá 88, que lindo. E ó, não deixem de fazer os exames também, viu, gente? Porque a glicemia instantânea, ela às vezes não fala toda a verdade. Lembra que eu falei outro dia isso? É importante fazer os exames com o médico de vocês, né? Pra acompanhar a insulina, a glicada, tá? É isso aí, ó. Sai correndo mesmo. Gente, não testa, tá? Ó, deixa eu falar pra vocês mais. Vamos meter a ripa aqui na verdade agora. Além desses perfis postarem receita low carb cheia de ingrediente alto em açúcar, a foto nunca é da receita que está descrita. E ainda tem um monte de foto que você bate o olho e fala assim, cara, pegou essa foto aqui no Canva, pegou essa foto no Google e tacou aqui. Não tem veracidade, gente, nenhuma, cara. Eu fico impressionada. Mas, ó, tá dando dinheiro esse negócio, porque cada dia tem mais perfil assim. Cada dia tem mais perfil assim. Deve estar dando dinheiro, porque galera não para de ficar. Quando eu vejo algum, eu já saio, quando aparece pra mim, né? Às vezes tem uns que são muito cara de pau, eu vou denuncio também, porque olha, é muita cara de pau. E é um perigo, né? É um perigo pra quem é diabético. Bom, então vamos fechar aqui o nosso guia completo da low carb. É um guia diferente, é um guia para você ter consciência na hora de tomar as decisões, né? Não é um guia de pode ou não pode, não é um guia de proibidos e permitidos, é um guia para a vida, né? É um guia para você entender e tomar decisões melhores. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê em breve. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.